Agora, enquanto isso, está rolando essa investigação e a economia continua para lá e para cá. Olha cá, olha o déficit fiscal, olha os nossos economistas aqui, ó. Olha, precisava fazer uma psicografia do Chico Xavier para psicografar o Keynes, para ele tentar explicar o que está acontecendo. O governo federal anunciou agora há pouco um bloqueio, trancou, de 2,9 bilhões de reais nas despesas do orçamento de 2024. Não vai gastar, segura aí os 3 bilhões, para evitar um estouro no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal. O relatório de receitas e despesas do primeiro semestre do ano, divulgado pelo Ministério do Planejamento, do primeiro bimestre, volta aqui, vamos ler direito isso aqui. Janeiro e fevereiro. Vamos ler isso aqui direito. Vamos lá. O relatório de receitas e despesas dos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, relatório esse divulgado pelo Ministério do Planejamento, aponta para um déficit de 9,3 bilhões de reais. Musa, isso só janeiro e fevereiro. Quase 10 bi de déficit só em janeiro e fevereiro, que já é 0,1% do PIB, ainda dentro da meta fiscal. Que meta que é essa? Dobra essa meta. A meta do governo é déficit zero, mas a regra fiscal prevê uma tolerância de 0,25% do PIB. Haja tolerância, hein? Dessa forma, se o Brasil tiver até 28,8 bilhões de reais de déficit fiscal, tá bom. Ainda estará dentro da meta de déficit zero. Vamos começar. Eu quero prestigiar aqui meu amigo Leandro Ferreira. Ele me presenteou com uma obra do John Maynard Keynes, que eu estou lendo. Tem umas coisas que eu não entendo, porque tem um economês muito grande. Eu já me vinguei, dei um livro para ele com juridiquês. Então, eu queria que você explicasse. É bom? 30 bilhões de déficit é bom? Conta para mim. Bom, Capês, olha lá, vamos com calma, porque isso aqui é algo para se comemorar. Né? Não foi um resultado ruim, nós tivemos um resultado de bloqueio de 2,9 bilhões que vão ajudar ao final do ano, se mantiver este ritmo, a ficar abaixo da banda de 0,25% a que se pode chegar o déficit em relação ao PIB. Né? O que isso significa? Significa que é importante a gente entrar no conteúdo, entrar nos parâmetros do que mudou, e significa que o governo está gastando melhor, mas é preciso melhorar ainda mais, e está arrecadando melhor também. Está passando a cobrar impostos de quem efetivamente precisa pagar impostos e procedendo com a maior responsabilidade possível para garantir que o país tenha crescimento econômico. Esses 9 bilhões que estão aqui, ficou em 0,1% do PIB, que ficaram de déficit desse primeiro bimestre, vieram muito abaixo do que um colega aqui, meu, Bruno, do mercado financeiro, estava prevendo, por exemplo. Não só ele, como todo o mercado, né, estavam fazendo aí tempestade antes da hora. As águas de março nem fecharam o verão e eles já estavam mandando tudo para o ralo. Poético você. Então, eles estavam fazendo ali uma previsão de 0,75% do PIB de déficit para o ano, e nesse rumo aqui, com esse bloqueio, que foi muito responsável, tem que ser feito, né? Mais o déficit de 9 bilhões no primeiro bimestre, pode significar ficar abaixo dos 0,25% do PIB de déficit, algo que está previsto na legislação e foi negociado no Congresso, inclusive com muito acordo ali do próprio mercado a respeito de como se chegar a isso. Então, é um resultado para ser comemorado, é um resultado que é obrigatório que o governo apresente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Esse relatório ele subsidia os debates por meio da audiência pública no Congresso Nacional a respeito da evolução fiscal do país, que deve ocorrer bimestralmente, né? E esperamos que o ministro Fernando Haddad consiga manter o ritmo de acertos que ele tem tido no governo federal,
com todo o apoio aí do presidente Lula, para que a gente, em alguns anos, possa ter um cenário tão favorável quanto está se prevendo agora. Por exemplo, a gente tem aqui a perspectiva de que, nesse ritmo, a dívida bruta do governo possa cair para até o ano de 2033 para 72%, algo que vai ficar muito abaixo daquilo que economias desenvolvidas como Estados Unidos, Japão, Alemanha praticam. Então o Brasil vai estar com esse planejamento que o ministro Fernando Haddad e também a ministra Simone Tebet têm levado adiante em excelentes condições fiscais para que a gente se desenvolva e chegue àquilo que o Capês e eu estamos estudando, né? Aos mecanismos ideais de incentivo à economia, seja por meio da regulação que possa permitir que os negócios se desenvolvam, seja por meio da atuação do Estado nos momentos em que for necessário. O próprio Keynes, Capês, para terminar, o próprio Keynes diz o seguinte... Eu concordo, foi o maior economista do século XX, não estou tirando o mérito dele. Isso. Só acho que ele está um pouco ultrapassado para o século XXI, mas que foi o maior economista de sua época, não há dúvida. Você está dizendo que eu deveria ter comprado um e-book para você, ao invés do livro? Porque aí você acha que você talvez achasse que... Não, eu sou um cara meio ultrapassado também, eu gosto de livro, eu gosto de papel, eu gosto de ler. Mas olha só, o Keynes fala o seguinte, se chegarmos ao ritmo que prevê aqui o governo em 2033, com dívida baixa, com o desenvolvimento econômico ocorrendo, nós podemos e devemos, inclusive, economizar e não gastar num período de crise como que temos agora, em que isso é muito importante. Muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa, você que está nos ouvindo, assistindo agora, que ouviram essa aula de economia do Leandro Ferreira, que é um belíssimo professor de economia, viu? Esse cara é bom, por isso que ele está aqui. É um dos grandes economistas aí da esquerda, mas ele é um cara preparadíssimo. Eu acho, ouvindo ele falar, que a notícia que eu estou lendo é que nós estamos com um déficit de quase 10 bilhões de reais e o ano nem começou. Então eu sugiro que todo curso de psicologia e psiquiatria tenha pelo menos metade do curso só aula de economia. Porque quando o cara entrar no divã do psiquiatra e falar, eu estou deprimido, eu quebrei, ele vai falar alguma coisa, não, mas você não quebrou porque eu vou falar para você que o índice de sustentação da contenção do déficit, e o cara sai feliz. Nós tivemos aqui uma aula de psicologia, eu estava triste, falei, meu Deus, estamos gastando mais do que arrecadamos, já estamos com déficit de quase 10 bilhões de reais. O que nós vamos fazer nesse ritmo, como é que tá? E ele conseguiu me animar. Ele falou, calma, Capês, do jeito que foi o ano passado, a gente estava esperando um tsunami. E só veio agora um furacão Katrina, que está derrubando tudo que vem pela frente. É melhor o Katrina do que um tsunami da Indonésia. Alessandra Azzoni, você é economista, é isso mais ou menos? Eu não entendi o que ele falou. Não, depende do ponto de vista que você quer analisar, pô. Se eu sou uma pessoa que estou devendo para todo mundo e sou feliz, vou dizer para todo mundo que eu sou feliz. Pronto, aí. Nossa. Mas assim, primeiro, o resultado do primeiro bimestre da arrecadação não é para um excesso de arrecadação que vai continuar até o final do ano. Tem os fundos, foi a tributação dos fundos, que ele vai acabar agora, acabou esse daí, não entra mais recurso dos fundos. Por isso que eles estão fazendo reservas, vão contingenciar esse dinheiro aqui, porque o fundo não entra mais, ele vai zerar. O que teve foi previdência, que é o aumento do emprego, e a questão dos combustíveis, que ele voltou a tributar o combustível com o PIS e COFINS. Então, o combustível ficou mais caro, o que era no governo passado era isento. Então, agora ficou sendo cobrado. Então, aumentou-se a arrecadação. Então, foi por isso que houve esse aumento de arrecadação. O mercado concordava que tinha que voltar a tributar, né? Porque também, assim... Quem é o mercado? É o mercado. Não, aí, calma, desculpa. Quem é o mercado? Aqui comigo, por favor. Aí... não podemos entrar no jogo do Leandro. Ele começa... Você vê, ele dá um corte, o Musa já vem, aí vira aquela bagunça. E aí você fica no final, você fala, não, acho que é bom os 9 milhões de débito. Vamos ouvir o Azzoni explicando. Depois eu vou te dar uma réplica no final. Combinado. Depois do Bruno. Depois do Bruno. E da Mônica também, né? Você tem um pouco de... Não, você quer... Tá bom. A Mônica fecha. Então tá bom. Então eu vou depois do Bruno, você vou te dar uma réplica. Combinado. Mas deixa eles falarem, por favor. Combinado. Azzoni. Primeiro, então, houve a questão de aumento de arrecadação aqui. O único que se pode dizer aqui foi a questão da Previdência, que acabou tendo uma formalização mais de emprego. Sim. E acabou aumentando um pouco mais a arrecadação. O resto foi excesso de tributação. Então, foi a tributação dos fundos especiais e a questão do aumento dos combustíveis. Mas,
governo continua gastando muito. Se o modelo keynesiano é tão perfeito, né, tão perfeito assim, os Estados Unidos agora está com um déficit de 134. Já subiu, né? 134% do seu PIB, praticamente, né? 130% do PIB. 130%, eu tinha visto 128%. Já está acima de 130% do PIB, o endividamento da dívida pública nos Estados Unidos. Por quê? Se me permite, a contribuição, não é corte que nem o Leandro, com uma diferença. Os Estados Unidos pode emitir papel verdinho, que, como diz o Milton Friedman, é barato, cada $100 sai 10 centavos, jogar no mundo inteiro, distribuir, solidarizar o seu déficit com o mundo inteiro, fazendo o mundo inteiro pagar a dívida dos Estados Unidos. Nós não. Se a gente imprimir real, ninguém vai querer. Desculpa, Leandro. Azoni, você com a palavra. Muito pelo contrário, vai acontecer o que aconteceu nos anos 80, praticamente uma inflação, praticamente uma desvalorização monetária. Aumenta-se a base, perde-se valor monetário. Então, quer dizer, o que quer dizer isso, perder valor monetário? Eu coloco mais dinheiro, seu dinheiro tem muito dinheiro no mercado, seu dinheiro perde valor. Por isso que nós cortamos zeros e zeros e zeros, porque o governo usava o Banco Central como emissor de dinheiro. Então, esse modelo para cá, o modelo keynesiano, ele já não se faz mais tão presente nesse momento de você jogar tudo para o Estado num momento de crise. Vamos falar, o que é momento de crise? Crise para mim era a pandemia. Crise para mim é uma pandemia. Hoje nós não estamos em crise, o mundo não está em crise. O mundo está tentando se recuperar, tem as guerras, tudo, mas o Brasil continua produzindo, continua vendendo, continua tendo resultado positivo na sua balança comercial, o agronegócio tendo seu caminho. Nós temos uma questão de um avante de investimentos diretos feitos no Brasil e no Caribe. Nós somos praticamente o alvo desses investimentos diretos, provavelmente em questão de infraestrutura e em questão de energia. Então, quer dizer, usar o modelo keynesiano para um modelo de crescimento econômico agora, eu acho que realmente que não cabe para o Brasil. O modelo de Keynes dizia assim: em momentos de crise, quem tem que contratar é o Estado. O Estado tem que fazer a função do setor privado. Então, Keynes usou o modelo em 29, que era assim: não tinha emprego, ele fazia que o Estado contratasse uma pessoa, bem singularmente, tá, gente? Só para você ficar mais explícito. Tinha uma pessoa que abria um buraco na rua de manhã, na hora do almoço ele fechava e à noite abria de novo. E de madrugada abria de novo. Então tinha praticamente 4 turnos trabalhando, fazendo a mesma coisa. O Estado pagava para esses 4 turnos e fazia a mesma coisa, só que gerava renda e aquecia a economia. Então era um modelo que era usado numa crise de 29, que foi usado, que realmente não tinha como o setor privado andar. Diferentemente de hoje. Você jogar a responsabilidade tudo para o Estado fazer, se endividar mais, hoje não cabe mais. Nós já estamos indo para o... Eu não sou a favor ainda eu não acho que o Brasil está preparado para o liberalismo econômico. Eu acho que nós temos que passar para o neoliberalismo ainda, tem que ter umas intervenções governamentais ainda para regular determinados setores ou até incentivar determinados setores, porque o Brasil ainda não está preparado para um liberalismo total. Eu acho que ainda precisa de uma força um pouco maior. Estava começando a andar, mas ainda eu acho que alguns setores do Brasil ainda precisam de alguns subsídios e algumas coisas nesse sentido, aí acaba sendo, de uma certa forma, um intervencionismo direto. Mas falar que a questão de que é assertivo esse bloqueio, não. O que aconteceu foi exatamente a aplicação, praticamente, da regra do arcabouço fiscal que foi aprovado. O governo foi obrigado a fazer esse bloqueio porque está no arcabouço fiscal, entre as receitas e despesas, ele foi obrigado a fazê-lo. Era como se você tivesse uma dívida e você tem um acordo no banco, o banco simplesmente prendeu o seu dinheiro porque você tem um acordo firmado. É isso que aconteceu. Não foi nada de maravilhoso, ainda nós estamos devedores, a situação é preocupante, o governo continua gastando. E outra, previsão orçamentária depende, é futura, é que nem teu salário. Você vai receber salário até o fim do ano? Se você estiver trabalhando. Se você estiver empregado, se você for mandado embora, você não recebe mais salário. É a mesma coisa. A previsão orçamentária que o governo faz é de uma suposta arrecadação com um suposto crescimento. Pode vir uma guerra mundial e realmente acabar com essa possibilidade e nós entramos numa recessão profunda. E aí, praticamente, essa estimativa vai por água abaixo. Então, nós estamos falando de coisas hipotéticas com gastos reais.
Os gastos são efetivos e obrigatórios. Esse não se baseia em estimativas. Tá, tudo bem. Bruno Musa, eu agora estou confuso, meu irmão. Porque o Leandro Ferreira, que é um excelente economista, falou que está tudo bem. O Alessandro Azzoni, que é um excelente economista, falou que está tudo mal. E eu sempre achei que economia fosse uma ciência exata. 1 mais 1 é 2, tem cálculos aritméticos, mas não. Estou descobrindo que economia é que nem direito. Cada um dá a sua opinião, a sua interpretação. Mas, me desculpe, não é interpretação. Economia é o seguinte, se eu estou quebrado, eu estou quebrado. Se eu estou rico, eu estou rico. Se eu estou no meio, eu estou no meio. Afinal de contas, a situação econômica está boa ou está má? É isso que eu queria entender. Não tem, está boa ou está má, é interpretação, não. Com os números, como é que está? Quando a gente olha essa parte de subjetiva da economia, por isso que eu sou tão apaixonado pela escola austríaca, porque ela justamente mostra o subjetivismo metodológico, o individualismo metodológico, que a economia você não explica com uma fórmula matemática. Vou fazer alguns pontos aqui do que a gente falou. Você falou muito bem sobre o Banco Central americano imprimir dólar, que você tem demanda para ele. Minha filha de 3 anos sabe que se tem uma oferta maior do que a demanda, o preço vai cair. O real, em circulação desde 1º de julho de 1994, perdeu 90% do seu poder de compra. O dólar americano perdeu 47% desde a fundação do Federal Reserve, o Banco Central americano, em 1914. Façam as contas. Essa é a inflação do dólar em si e a do real. Quem demandaria real? Tenta imprimir. Uma impressão de dinheiro está clara que no longo prazo é inflacionária. Se negar isso, acho que até Keynes hoje assumiria esse tipo de coisa. Vamos um pouco mais a fundo também do que foi falado. Eu vou discordar um pouco aqui de você quando você falou que não acho que o Brasil está preparado para o liberalismo e tudo mais, mas quando a gente fala, quando você muito bem falou que o que o Keynes falava era que o Estado deve tapar o buraco, vamos dar nome aos bois. Quem é o Estado? O Estado é meia dúzia de burocrata que toma grande parte daquilo que eu produzo de forma coercitiva. Já que ele falou que quem tem que pagar, eu te convido a pagar os impostos por mim, porque eu não gostaria de pagá-los. Se você quiser fazer por mim, fique 100% à vontade. Se eu tiver a sua renda, eu pago os seus impostos. Eu não quero pagar nem com a minha renda, nem com a sua, que pouco importa o que é a renda de cada um. Eu não estou disposto voluntariamente a fazer, como a gente falou na primeira matéria. Pois bem, então é uma forma coercitiva. Quando tomam de mim sem o meu consentimento, é uma forma coercitiva. Então vamos dar o nome a esses bois, né? O mercado falou isso. Quem é o mercado? Eu sou do mercado, você é do mercado. Quem não é do mercado financeiro, qualquer agente econômico pertence ao tal mercado. Mas quando a gente fala o mercado, é difícil a gente apontar o dedo e dizer a quem nós estamos culpando, né? Então, acho que é difícil coletivizar qualquer tipo de sensação. Me parece que esse governo, a gente está brincando com determinadas coisas sérias, mas me parece que economistas keynesianos ou que defendem o aumento do gasto público adoram olhar resultados de curto prazo. Olha, o PIB cresceu 2,9% no ano passado. Legal. Quando você vai olhar a linha por linha do PIB, a formação bruta de capital fixo, que é um investimento de longo prazo, caiu 3%. Aonde cresceu? Grande parte cresceu consumo de famílias e serviço, que é mais resiliente, e grande parte veio de transferência governamental, que é endividamento público. Um Estado mais endividado que emite a moeda em real, em algum momento pode não ter a demanda para a sua dívida. Se você não tem a demanda para a sua dívida e você tem um gasto de 250 bilhões de reais a mais do que foi a sua arrecadação, que foi o pior ano da história brasileira em resultado fiscal. Isso é número, o ano passado. A exceção de 2020, que foi o ano da pandemia. A exceção de 2020 foi o ano da pandemia. O pior ano da história do Brasil. Eu quero fazer uma pergunta para você. A linha do keynesiano é que você deve retomar a economia, o crescimento da economia, através de investimento público. Uhum. Então, gasto de dinheiro público para a realização de grandes obras. Mas para você gastar dinheiro público, você tem que ter o dinheiro. Para você ter o dinheiro, você tem que arrecadar tributos. Para arrecadar tributos, tem que ter uma atividade econômica ativa, que produza, que gere emprego. E a atividade econômica para produzir não pode ter sobrecarga tributária. Então, é um sistema que, no mundo de hoje, eu não sou economista. É bem óbvio. Mas eu acho que não sustenta. É bem óbvio, né? A maneira que eles estão, e eu vou chegar nisso, a maneira que eles estão usando, que hoje muitos estão comemorando, é fechar as contas arrecadando impostos. Jamais cortando gastos. Se eu fizer isso na minha empresa, eu estava quebrado há muito tempo. Sabe por que o Estado não está quebrado? Porque eu não sou contribuinte, pagador de impostos, fechamos a conta de governos que gastam
200 mil numa cama, esse tipo de coisa. Pois bem, então o que eu quero dizer basicamente com isso, esse déficit, conforme a gente consegue ver, não é como vocês mencionaram. O governo projeta déficit de 9,3 bi em 2024. Eles estão falando que em 2024 eles vão fechar o ano com 9,4 bi de déficit, que representa 0,1% do PIB. Como? Subestimando receita e superestimando despesa. Ao contrário, perdão, superestimando receita e subestimando despesa. Com uma atividade... Só uma coisa, meu medo só é a gente começar a entrar numa discussão, aí o nosso telespectador se enche. Tem que ser uma coisa mais, tá muito acadêmico isso aqui. Vamos tá dando dados. Frases mais curtas, um pouco mais curtas as falas, porque senão o cara fala, tá muita aula de economia, vou mudar de canal. Então, é isso que aí eu tô gostando, mas o pessoal quer uma coisa mais... É bom, é ruim, déficit é bom, déficit é ruim, eu quero saber isso. Que aí... Tá logo. Fica mais difícil. Não precisa dar muita ciência, porque mas aí... uma sexta-feira... Sextou, meu aniversário. Bom, aí fica mais difícil, mas enfim, vamos lá. Não. Então tá bom. Então, faz uma mais. Seu objetivo, assim, isso. Você gasta mais do que arrecada, vai dar ruim. O governo quer. Claro, porque o governo quer que você ele arrecada mais para fechar... Mas o Leandro Ferreira disse que gastar mais que arrecada tá bom. Eu não consigo finalizar meu raciocínio. Desculpa. Pode terminar. Retoma, desculpa, cortei você. Vai dar ruim. Você falou que tava dando ruim. Não, ele falou o seguinte, você gasta mais que arrecada, tá ruim. Pode terminar, Bruno, desculpa. Se nós olharmos simplesmente o ano de 2023, fechou 2,9% do PIB, você fala, que matéria linda. Eu vi na UOL que a matéria tá linda. Beleza, vamos olhar a entrelinha do negócio. A criação do PIB, como ele foi gerado, esses 2,9%, não é saudável no médio e no longo prazo. A produtividade brasileira, ela é completamente estagnada. A gente tem um presidente que fala que não aguenta mais ouvir falar de inteligência artificial. Ou seja... O cara nega o presente, o cara nega não é o futuro, ele nega o presente. Então, como ele simplesmente não tem condição de fechar as contas, porque ele gasta mais do que arrecada, o que você tem que fazer é bloquear. Tem uma diferença entre bloqueio e contingenciamento. Bloqueio é quando você tem um gasto maior, que é o que está acontecendo. Contingenciamento é quando você tem uma arrecadação em queda. Não tem como, eles estão nos taxando até por respirar. Então, é claro que a arrecadação continua subindo, se vende como bom, a arrecadação foi maravilhosa. Claro, arrecadaram cada vez mais, tiraram das empresas e das pessoas físicas, que são as capacidades produtivas, capacidades de investimento. E o que a gente vê é que o bloqueio tira dinheiro de investimentos e custeio da máquina pública, gastos discricionários, os não obrigatórios. Vamos olhar um pouquinho mais com maturidade para o médio e para o longo prazo. Continue produzindo déficit ano após ano e tente emitir moeda. Muito bem-vindo, Argentina. Olha, Mônica, o Ronald Reagan, que foi o presidente mais carismático da história dos Estados Unidos, ele resumia bem o governo. Obama. A visão... O Obama, pelo amor de Deus... Carisma, o Obama. O Obama foi uma catástrofe. Vamos falar de presidente. A visão do governo sobre a economia pode ser resumida em frases curtas. Se a coisa move, taxe-a. Se continuar em movimento, regule-a. E se ela parar de mover, aí pega dinheiro público e subsidia. É a receita da União Soviética que quebrou. Mônica Rosenberg. Eu fiquei muito feliz de estar nessa mesa com tantos economistas, porque pela primeira vez você não me pediu para explicar. E, para mim, o que me chamou a atenção foi exatamente uma coisa boa nessa nota, que houve um bloqueio de quase 3 bi. Porque isso é um sinal de que, pelo menos, está havendo uma visão de que estamos, sim, gastando mais do que arrecada, que tem que fazer alguma coisa para estancar. E, poxa vida, 3 bi, começando a guardar agora... já começa a fazer uma diferença. Qual é o problema aqui? Não adianta você fazer um pequeno corte e dizer, vamos segurar, se você não fizer uma mudança profunda, uma reforma, e aí eu vou falar da reforma administrativa, uma reforma séria, profunda, que reduza no longo prazo, para que no final do ano a gente não esteja com 9,3 bi de déficit. Não dá pra gente aceitar déficit e achar que isso é normal. Como diz novamente o Reagan, não espere que a solução venha do governo. Não espere que a solução do problema venha do governo, porque o governo é o problema. Bem isso.